o que seria uma avaliação híbrida? Se você é psicólogo, estudante ou até mesmo paciente e já teve essa dúvida, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te explicar quais são as vantagens e limitações de cada modelo. E porque a pergunta não é qual a melhor modalidade de avaliação, mas para quem e para qual objetivo. Eu sou Fabiola, psicóloga e neuropsicóloga, e trabalho com avaliação neuropsicológica em diferentes formatos há 9 anos. E essa dúvida sobre avaliação online, presencial ou híbrida é uma das que eu mais recebo, tanto de colegas psicólogos quanto de pacientes. Então hoje a gente vai conversar de forma clara, ética e realista sobre cada uma dessas modalidades. A avaliação presencial é o modelo mais tradicional e ainda extremamente importante. Ela permite uma observação clínica mais ampla do comportamento, da postura, da linguagem não verbal e da interação ali com os materiais. Além disso, muitos testes ainda exigem a aplicação presencial por critérios técnicos e normativos. Quando falamos de crianças, idosos e de casos mais complexos, o presencial é insubstituível. E aí, como vocês sabem, a avaliação neuropsicológica, ela é, digamos assim, organizada, ela é regida e fiscalizada pelo Conselho Federal de Psicologia. Por outro lado, o presencial, ele também tem limitações. Nem todo mundo mora perto de um neuropsicólogo e existe também o custo com deslocamento, tempo, agenda. A gente sabe que a maioria das pessoas hoje tem uma rotina super corrida. Então, não é todo mundo que consegue sair de uma cidade do interior, por exemplo, ou ir para uma capital para realizar uma avaliação. E às vezes, como já aconteceu na minha clínica, existem pacientes que moram em uma cidade menor e que na cidade tem 1 ou 2 neuropsicólogos e que de repente as pessoas conhecem e aí não querem falar coisas íntimas, não querem também ser avaliados por esses profissionais. Pelo local ter um senso de comunidade, as pessoas se conhecerem muito bem, então essas pessoas tendem a buscar um profissional de fora. E para o profissional, nem sempre é possível atender pessoas de outras cidades ou estados. Então pense que um neuropsicólogo, por exemplo, viajar toda semana para atender em uma outra cidade, isso exige tempo, tem um custo com deslocamento, estadia e muitas vezes é inviável. A avaliação neuropsicológica online ampliou muito o acesso. Ela possibilita o atendimento de pessoas que moram longe, em cidades sem neuropsicólogos ou que têm dificuldade de locomoção. E ela também abre uma possibilidade real para o profissional que deseja trabalhar de casa com qualidade e ética. A avaliação online, ela não é menos séria, ela é diferente e ela precisa ser bem feita. E é muito importante dizer, nem toda avaliação ela pode ser 100% online. Existem alguns limites técnicos, existem testes que de repente você pode considerar importante para um determinado caso e que ele não pode ser aplicado remotamente. Além de questões como conexão da internet, o ambiente em que o paciente ele vai estar, né? Se tem ali uma privacidade, uma estrutura adequada e questões também que envolvem aí o manejo clínico. A avaliação online, ela exige uma formação específica em neuropsicologia, escolha criteriosa de instrumentos e muito cuidado ético. O problema não é o formato online, é fazer online sem ter o preparo. E agora a gente chega na terceira modalidade e é aí que entra a avaliação híbrida, que vem crescendo muito. Ela combina momentos ali de atendimentos presenciais e online, respeitando as necessidades do paciente e os critérios técnicos da avaliação. Então, por exemplo, você pode realizar as entrevistas de anamnese e também realizar a devolutiva de forma online e aplicar os testes de forma presencial. Uma coisa que acontece muito comigo e que quem é de Salvador vai entender é que às vezes, por indicação, algumas pessoas da região metropolitana me procuram e elas muitas vezes têm dificuldade com o deslocamento, né? Então, digamos, eu estou em Salvador e tem um paciente que reside em Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha. Para chegar em Salvador, a depender do horário, o paciente ele pega muito engarrafamento, além de ter um custo alto com deslocamento, ou seja, de Uber ou com combustível ou transporte público. E aí a pessoa acaba vendo isso como um empecilho. Mas como a pessoa chega muitas vezes por indicação, ela quer fazer aquela avaliação comigo. Então eu acabo flexibilizando nesses casos e combinando com a pessoa de fazer algumas sessões de forma presencial,
para aplicar os testes que eu considero assim essenciais e também para conseguir observar melhor o comportamento. E eu faço algumas sessões online para poder aprofundar as entrevistas ou aplicar algum teste, algum instrumento que eu iria utilizar de forma presencial e que eu consiga utilizá-lo de forma remota. Então, por exemplo, eu posso utilizar uma bateria fatorial de personalidade de forma presencial e também consigo utilizar o mesmo instrumento de forma online. Então, isso facilita bastante aí na escolha e no momento de flexibilizar aí o formato. O modelo híbrido, ele não é improviso, ele envolve um planejamento clínico. Esse formato, ele traz mais flexibilidade sem perder a qualidade. Ele respeita a ciência, a ética e a realidade de que está sendo avaliado e também a realidade do profissional. Então, afinal, qual é a melhor avaliação neuropsicológica? A melhor avaliação é aquela que respeita o objetivo da avaliação, as características do paciente e os critérios técnicos. Presencial, online ou híbrida não são concorrentes, são possibilidades. E a avaliação online, quando bem indicada e bem conduzida, é uma ferramenta potente, especialmente para quem mora longe e para profissionais que desejam trabalhar com mais flexibilidade, inclusive de casa. Mais importante do que o formato é a responsabilidade clínica de quem avalia. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreva no canal e compartilha com outros psicólogos. E se você quer aprender mais sobre avaliação neuropsicológica feita com ética, técnica e sensibilidade, fica por aqui que sempre trarei novidades. Até mais!